Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra em Colossenses capítulo 3, versículo 3. Vamos ouvir a leitura da palavra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já estáis mortos, morrestes, conforme a outra tradução diz. Que Deus nesta noite revele um pouco mais da nossa morte com Cristo, porque a nossa morte com Cristo é o centro de toda a nossa experiência com Deus, com a palavra. Que Deus revele mais para nós. Jesus não morreu sozinho. Cristo não morreu sozinho. Nós também morremos com Cristo. Atenção. Gostaria da sua atenção e que você observasse bem os textos que eu vou ler para vocês. São textos que falam da nossa morte com Cristo, que nós morremos com Cristo. Cristo não morreu sozinho. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, Jesus, quando morreu na cruz, antes de morrer, ele nos atraiu para ele, exatamente para que nós morrêssemos com ele aquela morte. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. Veja, todos morrerão. Você morreu? Se você não morreu, é porque você não crê na palavra. Aqui diz que todos morreram. A palavra crê sua morte. É ela que está dizendo, afirmando que todos morreram. E você, com certeza, está entre todos. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Veja aqui, foi com ele crucificado. É uma co-crucificação. Jesus não morreu sozinho. Ora, se já morremos com Cristo, se já morremos com Cristo, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Nós morremos pelo corpo de Cristo, por meio do corpo de Cristo crucificado. Quando Cristo morreu, na ocasião que ele morreu, nós morremos pelo seu corpo crucificado. Exatamente porque ele havia nos atraído
para o seu corpo. Se, pois, estáis mortos com Cristo. Você vê a palavra de Deus em vários textos. Eu citei alguns, mas há outros textos falando da nossa morte com Cristo. Cristo não morreu sozinho. Nós morremos com Cristo. É uma realidade espiritual inegável. Não tem como negar que morremos com Cristo. Você pode até recusar, mas não dá para negar, porque a palavra de Deus é nítida, quando coloca a nossa morte com Cristo. Segundo Jesus, irmãos, nós fomos incorporados nele na cruz. Ele disse: atrairei, colocarei todos vocês em mim quando eu for levantado da terra, isto é, crucificado. Fomos integrados em seu corpo crucificado. Ele nos tornou parte dele, um com ele na cruz. Fomos anexados intimamente à sua pessoa crucificada. Ele nos inseriu, introduziu nele. O resultado, irmãos, é que estamos identificados com ele. Algo incrível aconteceu na cruz, irmãos. Algo mais do que incrível, eu diria, algo impensável aconteceu lá. O quê? O pecado entrou no corpo santo de Jesus. A iniquidade, a nossa, entrou nele. Os pecadores de todos os tempos e épocas entraram nele. Do ponto de vista espiritual, ele ficou monstruoso, irmãos. Não por causa do pecado dele, porque ele não tinha, mas porque o nosso pecado estava nele, Nós mesmos estávamos nele, ali na cruz, Então, irmãos, estamos diante de algo espantoso. Eu penso que é algo extraordinário para mim pensar que Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador Todo-Poderoso, se torna criatura. Para mim é algo assim espantoso, O Criador de tudo resolve se tornar numa criatura, Ele se fez homem. Mais espantoso ainda é saber que além dele ser criador, ele é o Senhor absoluto. E vemos o Senhor absoluto tornando-se, ou melhor, reduzindo-se em um servo, alguém que está servindo os homens, Mas muito mais espantoso ainda é saber que Ele nos recebeu nele, nós entramos nele. Cristo ali na cruz se tornou a lixeira do mundo, Ali nele foi colocado todo o pecado, toda a tranqueira, toda a bagaceira
pecaminosa foi ali colocada em Jesus. Ali, irmãos, o puro recebeu a imundícia de todos nós. O santo recebeu no seu corpo o pecado de todos nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 24, é um texto que eu gosto muito do texto aí de Pedro. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Eu vou ler também em uma versão que eu anotei aqui, uma versão do Novo Testamento, chamada O Mais Importante é o Amor. Então, diz assim: Ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo quando morreu na cruz, a fim de que possamos morrer para o pecado e viver daqui em diante uma vida santa. A vida santa aqui já é Jesus em nós, vivendo a sua vida justa e santa. Aqui vemos uma identificação total, irmãos. Pecados e pecadores sendo recebidos no corpo de Cristo na cruz. O próprio Cristo, segundo Pedro, levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, introduzindo-nos nele a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida santa, que é a vida dele, né? Então, o texto que eu já li, estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Assim ganhamos a libertação total do pecado. Irmãos, Ele não morreu em nosso lugar. Não morreu. Se você ainda pensa assim, tire da cabeça essa ideia. Jesus não morreu em nosso lugar, em meu lugar. Ele morreu comigo. Ele morreu, com todos nós lá na cruz. Eu não escapei da morte, eu morri com Ele. Jesus não morreu lá naquela cruz para que nós ficássemos de fora assistindo e se emocionando. Não. Tire isso da cabeça de uma vez, né? E creia já sua morte com Cristo naquela cruz, não é? Cristo morreu fisicamente, ficou com toda a dor, mas nós morremos espiritualmente no corpo dele, né? E a ordem da salvação de Deus é esta: nós nele lá na cruz e Ele em nós. Na verdade, começa na atração. Ele nos atraiu para Ele, nele ficamos, com Ele morremos, ressuscitamos também com Ele, e Ele agora vive em nós. É a ordem da salvação de Deus e também toda a salvação de Deus, né, que Ele tem para nós. A partir da ressurreição, Cristo vem viver
em todos os que creem que morreram e ressuscitaram com Cristo. Você crê que morreu? Se não crê, você pode crer agora. E se você crê, continue crendo, continue confessando, né? É para confessarmos mesmo a nossa morte todo dia, né? Eu estou, é uma condição contínua. Eu estou crucificado com Cristo. Irmãos, Deus não tem o culpado por inocente. Aqui está uma questão bastante séria que devemos considerar. Deus não tem o culpado por inocente. Culpado para Deus é culpado, e Ele tem como culpado mesmo, e tem que pagar, né? Por 3 vezes Deus repete que ao culpado Ele não tem por inocente. Veja como que Deus considera o assunto, esse assunto sério, né, para Deus. Se Ele tivesse falado uma vez só, para mim basta, mas Ele enfatizou, Ele falou 3 vezes. Êxodo capítulo 34, o versículo 7, Deus aí, Ele diz que não inocenta o culpado, ou então ao culpado não tem por inocente. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Você vê, Números 34, não, Números 14, capítulo 14, verso 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Também em Naum capítulo 1, Naum 1, verso 3, ali o Senhor diz novamente: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Ao culpado não tem por inocente. Acontece, irmãos, que todos nós nascemos culpados perante Deus, pois a palavra do Senhor diz: porque todos pecaram. Se todos pecaram, e aqui todos pecaram, está aqui mostrando o pecado de Adão, não? Nós todos pecamos quando Adão pecou, nós todos caímos quando Adão caiu. Então todos pecaram, todos são culpados perante Deus, né? E Deus não vai inocentar ninguém. Não fique achando que Deus vai inocentar você. Jamais faria uma coisa dessa. Todos pecaram, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Então, somos todos culpados e estamos todos condenados a uma pena só, a pena de morte, não é? E com Deus não tem conversa não. Não tem conversa não, não tem moleza não, né? Deus não fica emocionado e muda de ideia não. Tem que morrer e tem que morrer mesmo. Então, irmãos,
E agora? Deus não inocenta o culpado, todos nós somos culpados. E agora? O que fazer para resolver essa difícil situação? Deus tem um meio, né? Deus, na sua sabedoria, Ele encontrou um meio para resolver essa difícil situação. Qual é o meio? Eu coloco o meu filho na cruz por você e coloco você no meu filho na cruz. O meu filho morre por você e você morre com o meu filho, alcançando perfeita justificação. É o meio de Deus, e só Deus poderia encontrar um meio tão maravilhoso desse para nós. Irmãos, tratar apenas com os pecados e deixar impune o pecador é o mesmo que a Polícia Federal tomar a muamba e permitir o traficante, permitir que o traficante continue numa boa, sem punição nenhuma. Os homens são capazes de fazer uma coisa dessa, mas Deus não. Deus não. Na justiça de Deus ninguém ficou impune, ninguém. Romanos 6, o verso 7, vamos ouvir o texto. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que morreu, aquele que está morto com Cristo na cruz, está justificado do pecado. Justificado significa que a justiça de Deus foi feita, e que o pecador pagou a sua conta e não deve mais nada. Ele morreu com Cristo, ele está justificado, a lei de Deus está satisfeita, e Deus também, irmãos, pelo processo morte. Olha, se Jesus morreu sozinho, como muitos pensam, se Jesus morreu no seu lugar lá na cruz, você continua culpado e terá que ir para o inferno. Então, você só poderá gozar o perdão e a salvação de Deus morrendo em Cristo Jesus. Como você já morreu, como Jesus já morreu, como todos nós já morremos, então só nos basta, nós só precisamos crer que estamos mortos com Cristo naquela cruz. Irmãos, Jesus morreu por você, mas fez você morrer com Ele. Ele fez você morrer com Ele exatamente porque Deus não poderia te inocentar. Então Ele fez você morrer, e a mim também. Se você não crer sua morte com Cristo, a fim de ser justificado do pecado, você continuará culpado, e Deus terá que no final lançá-lo no inferno. Pense nisto. A coisa é séria, irmãos. Irmãos, de onde vem essa ideia, terrível, lascada, essa ideia de impunidade do pecado? De onde vem? Gênesis capítulo 2, o versículo 17, ali o Senhor põe uma palavra
Ele estabelece a sua lei imutável. Veja lá. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, Deus é firme. Ele diz aqui: certamente morrerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Para você entender melhor, no dia em que pecares, certamente morrerás. Foi o que Deus disse. Veja, se você pecar, você vai morrer. Tem consequência, né? Mas veio o pregador da impunidade, Satanás, dizendo outra coisa. Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então você vê, certamente morrerás em caso de pecar. Foi o que Deus disse. A serpente, Satanás, o pregador da impunidade, chega dizendo o seguinte: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Veja, Satanás também chegou com uma convicção, né? Deus falou certamente, Satanás também: certamente não morrereis. O que Satanás está dizendo aqui para a mulher? Ele está dizendo o seguinte: pode pecar, viu? Pode pecar. Deus não vai punir vocês. Deus não vai condenar vocês. Deus é muito bom. Ele é muito bom. Ele não vai condenar vocês. Ele falou, mas Ele vai reconsiderar, né? Ele não vai mandá-los para o inferno. Não vai não. Você sabe que o inferno foi preparado para receber o diabo e os seus anjos? Você sabia? Você sabia que o inferno, o lago de fogo, o fogo eterno, foi preparado por Deus para receber a população de demônios? Veja Mateus 25, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você vê, Deus nos parece que não preparou o inferno, lago de fogo, para o homem. Diz aí que Ele preparou um lugar, e tem gente que diz que não existe, né? Tem pregador, tem pastor que diz, pastor famoso, que não existe. Mas existe sim. Deus falou que preparou o fogo eterno, e Ele preparou para o diabo e os seus anjos. Você vê? Agora, aqueles que não querem crer na palavra de Deus, na sua morte e ressurreição com Cristo, e são muitos, e terão que ser lançados lá também. E você vê que vai ser um aperto. Não tem lugar para todo mundo não. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Agora você não quer crer na salvação de Deus, Deus vai ter que colocar lá com o seu companheiro de terra aqui. Vai ser uma questão, uma crise de moradia pior do que a que temos aqui,
Entende, irmãos? Então, coisa séria, né? Então, aí esse não morrereis do pregador da impunidade, de Satanás, esse não morrereis que saiu da boca do diabo é exatamente a impunidade. É a impunidade, não tem consequências, pode pecar, mesmo assim vocês irão para o céu. Irmãos, a maioria do povo prefere pregador que não fale dos seus pecados. Fale do que quiser, viu? Fale do que quiser aí no púlpito, pregue o que quiser, mas não fale dos nossos pecados, não é? E eu tenho pedido a Deus, irmãos, que levante pregadores no nosso país, né? Que fale ao povo o que o povo precisa ouvir. E o que o povo precisa ouvir é que Deus não tolera os seus pecados e pune cada pecador. E lá na cruz, Cristo crucificou os pecadores com a finalidade de salvá-los de si mesmos e de seus pecados. Viu? Irmãos, se a diferença entre Cristo morrendo por nós e nós morrendo com Ele não for percebida, não for crida e experimentada, posso afirmar com toda certeza que não veremos o reino de Deus. Não veremos. É preciso que creias nestas verdades da palavra de Deus. Cristo te atraiu a si na cruz, Ele te fez morrer no seu corpo, Ele te ressuscitou juntamente com Ele, e agora Cristo é a tua vida, Cristo vive no teu interior. É preciso que creias nestas verdades da palavra de Deus. Amém, irmãos?